Neste vídeo eu vou analisar várias carteiras que vocês me mandaram clicando no link aqui da descrição que tem um formulário gratuito para você colocar sua carteira para ser analisada. Então se você se interessa por este assunto de investimentos globais, meu nome é Otávio Paranhos, eu sou analista certificado de valores imobiliários e neste canal mostro para você justamente como é que você vai construir uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil e no exterior, especialmente em renda variável. Então se você gosta desse conteúdo, me segue lá no Instagram, é otavio.paranhos. Todos os dias respondo várias perguntas por lá e também aqui pelo YouTube. Agora eu tenho um aviso para você, no link da descrição você pode acessar esta página aqui, que é a página da minha empresa, em que você pode observar vários e-books aqui, além dos cursos que eu ofereço, e-books que já são disponibilizados de maneira totalmente gratuita. Então o que é base neutra global para você investir em ações globais com praticidade e segurança, tudo que você precisa saber para investir no exterior, 5 ETFs de renda fixa para investir no exterior e muito mais, planilha de comprar versus alugar imóveis e vários outros documentos que você pode achar muito interessante. Então não perde a oportunidade, é gratuito, basta você clicar aqui no link da descrição. Então vamos direto para o nosso conteúdo de análises de carteiras e aqui na descrição você consegue ver todas as carteiras analisadas, certo? Então a primeira carteira eu vou sempre chamar aqui por nomes diferentes, né? Então vamos supor aqui que é o Pedro, jovem de 30 anos, mora sozinho em apartamento quitado. Parabéns por você em 30 anos ter conseguido quitar um apartamento, renda bruta de R$6.000 por mês, investindo desde 2018, já mudei de estratégias algumas vezes, isso é realmente bem normal, tá? Eu também acho que todos os investidores já passaram por isso. O maior desejo é se tornar livre financeiramente, ou seja, ter um retorno mensal que dê tranquilidade para ele. Não é se aposentar, mas sim apenas dar uma segurança financeira para fazer o que gosta. Perfeito, isso aí está bem em linha com o que a maior parte das pessoas também busca. Ele tem o receio do colapso econômico do país em que vive, que no caso é o Brasil, e sempre precisa ser considerado esse risco, né? Além disso, ele é autônomo e ele não tem benefícios de CLT, já que eu já antecipo que, embora ele seja autônomo, eu recomendo que ele faça pelo menos a contribuição mínima do INSS para contar o tempo. Se algum dia no futuro ele quiser mudar de carreira, mudar de planos de vida, é sempre bom ter esse tempo contabilizando. Hoje você consegue pagar a partir de R$140 por mês para já contar o tempo. Muitas pessoas falam, Otávio, mas o INSS ele vai quebrar. Talvez ele quebre, talvez ele reduza de fato os benefícios, mas na prática esse valor, no meu ponto de vista, ele é tão baixo que vale a pena assumir o risco de você poder se beneficiar. Aí ele menciona, qual é a sua carteira para ser comentada, que eu perguntei, né? Ele menciona, tenho reserva de emergência sendo 6 vezes o meu rendimento bruto mensal, acho razoável, até poderia ser até um pouco mais, eventualmente de acordo com a profissão dele, ele não especificou bem, mas se ele é autônomo deve ser um risco um pouco maior. Prefiro considerar o rendimento bruto do que meus gastos, pois tenho mais conforto, pensando que, em caso de perda do emprego atual, tenho 6 meses da renda. Não, perfeito, não vejo problema em relação a isso. Sempre que recebo aumento, aporto na reserva de emergência para que a reserva seja 6 meses do meu rendimento bruto. Perfeito. Aí, em relação aos investimentos, ele faz a separação da seguinte maneira, tá? Basicamente, longo prazo, 70%, a ideia é que ele realizando aportes no longo prazo, pensando em preservação e multiplicação do capital. Então aqui ele tem uma carteira, tá? Considerando que é 70% de todo o capital dele. Metade em VT, que basicamente é um fundo global de ações que investe em base neutra, tá? Que aqui seria a base neutra global, então vai investir ali 60% nos Estados Unidos, 10% em países emergentes, 30% em outros países desenvolvidos. Aí aqui ele investe, né, no Sleeve, que é Small Cap Value dos Estados Unidos, e ele vai investir no IMG, que é basicamente emergentes neutros, tá? Veja, aqui ele está sobrepondo, investindo novamente em emergentes, além do que ele já investia no VT. Então, quando a gente considera que ele está aqui em 20%, ele vai chegar em 25% do total dessa alocação de longo prazo, 25% será em emergentes, porque ele terá 20 aqui, mais os 5 que estão dentro do VT, certo? Ele vai aumentar de fato os neutros, né? Então aqui a carteira dele vai passar basicamente de 10% em emergentes para 25% em emergentes, certo? E no caso de uma carteira americana, né? Na carteira americana ele vai passar de 60% no ZEWA para 45%, ou seja, ele vai reduzir um pouco a alocação americana, porque quando a gente soma esses Sleeve com o que tem de VT aqui, chega nos 45% nos Estados Unidos. Agora, quando nós observamos a alocação, no caso em cripto, né, que é que ele coloca
basicamente a alocação que teoricamente numa carteira neutra é de 0 para 10%. Eu não vejo problema as pessoas elas investirem em cripto, eu particularmente não faço porque eu prefiro investir naquilo que nós temos fluxo de caixa para medir o retorno futuro. Tudo que não gera caixa, você não consegue medir o retorno futuro. Isso é válido para commodities, isso é válido também para qualquer tipo de moeda, seja uma moeda fiduciária, seja uma moeda, um criptoativo aqui, por exemplo, que não é fiduciário, tá? Então, eu recomendo um pouco de cautela, eu não ultrapassaria 10%, de maneira geral eu recomendo no máximo 5%, porque de fato a gente não sabe o que pode acontecer e não pode ser aquele tipo de ativo que é um buraco, né, que você determina que é 5%, aí ele cai, aí você aporta mais, ele cai, você aporta mais e fica um buraco sem fundo. Não estou falando que isso aí vai acontecer com Bitcoin, eu estou dizendo que existem ativos que podem se comportar dessa maneira. Então, muito cuidado. Até inclusive ETFs, que são do tipo de proteção, como por exemplo esse aqui, ó, que é o TAIL, né, T-A-I-L, que vai proteger você em crises, como aconteceu ali em 2020, né, que ele subiu aproximadamente 20%, em que ele subiu aproximadamente 25, 30%, mas você vê que ele é um ativo que tende a se desvalorizar de maneira constante. Pode ter alguns ativos que se comportam dessa maneira, então se você sempre for aportar, você vai perder muito mais do que aquele percentual que você havia definido. Então, de maneira geral, eu não vejo muito problema, mas eu evitaria esse tipo de alocação, eu reduziria a alocação um pouco. Mas assim, a carteira dele está ok, tá? Não tem nenhum peso muito perigoso aqui, não tem nada muito fora do padrão. Ele fez uma alocação maior em emergentes, o que faz sentido porque ele, teoricamente, quer reduzir o risco cambial, né? Frente ao dólar, então ele tem menor alocação em dólar aqui, também menor alocação nos Estados Unidos, o que eu não vejo muito sentido simplesmente ele investir só em small caps de valor nos Estados Unidos. Ele pode fazer isso em outras geografias também, né? A gente tem vários fundos que fazem isso, e SVL fora dos Estados Unidos, por exemplo, e nos próprios emergentes nós temos o DGS que faz isso e vários outros fundos da Avantis, da Dimensional, que também investem em emergentes utilizando fatores, tá? Mas enfim, a carteira dele está ok, é simples, ou seja, ele não precisa tornar muito complexa a carteira dele. Depois a parte de renda mensal, então aqui ele vai investir 30% dos investimentos, algo que eu já não vi muito sentido, né? Porque ele é uma pessoa relativamente jovem, pretende eventualmente se aposentar no futuro, a não ser que ele queira de fato construir uma carteira que gere a renda para ele já num futuro mais próximo, a 5 até no máximo 10 anos, eu não montaria uma carteira de renda. Essas carteiras de renda geralmente servem para propósitos mais emocionais, né, ou emotivos da pessoa ela se sentir mais segura, né? Então vamos lá. Aqui a ideia é investir em instrumentos que me entreguem rendimentos mensais, ou seja, na prática, dividendos, tá? Lembrando que o dividendo ele é uma venda forçada que a diretoria da empresa escolhe fazer por você, porque quando o dividendo ele é pago, você tem uma desvalorização na cota do seu ativo, tá? Então esse ponto ele é bem importante. No mundo ideal, esses rendimentos são reinvestidos, né? Me ajudam muito na hora de rebalancear a carteira. De fato, se você recebe esse dividendo isento de imposto, é como se fosse uma venda isenta de imposto, o que facilita o rebalanceamento. Isso é verdade, tá? Mas gosto de ter esta renda extra disponível no meu balancete mensal, ou seja, de extra não tem nada, né? Porque você está pegando seu próprio patrimônio e liquidando ele. No caso, é a diretoria das empresas e dos fundos que fazem isso. Em meses de gastos mais elevados, ou seja, ele está dizendo que ele gasta parcialmente o capital dele investido em momentos que ele precisa, tá? No meu ponto de vista, isso daí não é um investimento que deve ser feito dessa forma. No meu ponto de vista, ele deveria aumentar simplesmente a reserva de emergência dele e utilizar essa reserva, no caso em pós-fixado, em Tesouro Selic, ou em um fundo de investimento pós-fixado do tipo DI, do tipo Tesouro Simples ou Selic Simples, que tem todas as corretoras praticamente, para ele fazer esse tipo de abordagem, tá? Eu não investiria nem em ativos mais arriscados e muito menos em ativos focando em dividendos para esse objetivo. Pode fazer sentido no futuro eventualmente considerar a otimização fiscal, que é basicamente você receber parte do seu capital isento, seja através de dividendos ou de ganho de capital. No caso, existe a possibilidade de dividendos isentos no Brasil, quando você de fato quiser usufruir desse capital. Mas apenas para fazer esses ajustes de caixa, na prática se trata de uma reserva de curto prazo, enfim, que no meu ponto de vista deveria estar em um ativo pós-fixado. Mas daí ele tem essa carteira aqui, tá? Que é basicamente 3 grandes categorias. A primeira é de fundos imobiliários, né? Fundos imobiliários de tijolos, que é o fundo ITIT, e ele tem também aqui a alocação em infraestrutura, mas a infraestrutura são debentures, né? Debentures de infraestrutura, não é renda variável em infraestrutura, tudo isso aqui são créditos, né? São títulos de crédito, portanto é renda fixa, tá? Aqui é renda variável, tá? Renda variável, tá? Aqui é renda fixa, tá?
renda fixa, porque são promessas de pagamento. No ITIT não são promessas, são imóveis que você compra, tá? Se você quisesse promessas de pagamento, você compraria o ITIP, que ele é um fundo de LCIs e CRIs, né? São fundos imobiliários de crédito imobiliário, é renda fixa. Nesse caso aqui, também é renda fixa na parte de infraestrutura, tá? Então ele dividiu em 3 fundos e aqui ele fez o mesmo racional, né? Só que na parte do agro, né? Agronegócio, que aqui ele vai optar também por debentures, tá? Então também o mesmo racional é renda fixa. Então basicamente ele tem uma alocação em renda fixa e ele tem uma alocação em renda variável em imóveis. Novamente, eu não vejo por que ele tem na parte imobiliária só a parte de renda variável e não tem a parte de renda fixa. Se ele quer renda fixa, poderia ter FII de recebíveis, né? Recebíveis, né? Para buscar uma diversificação maior até em termos regulatórios. Então, se é para ter esse tipo de abordagem, eu diversificaria nesse aspecto aqui também, inclusive até porque os fundos de recebíveis são mais antigos em termos de histórico dos fundos, né? Você tem uma segurança maior, fundos um pouco mais robustos, maiores, então você tende a ter uma segurança um pouco maior. A gente sabe que os fundos imobiliários vários deles, né, tiveram vários problemas de emissões que diluíram os acionistas, emissões grandes que evitaram que o valor patrimonial dos ativos se valorizasse. Então, a gente teve problemas grandes, né, com vários fundos imobiliários, poucos de fato desempenharam muito bem, né. Agora, quando a gente observa essas 3 categorias, e para mim isso daqui é uma carteira que pode ser perfeitamente considerada na parte de crédito privado, mais próxima à aposentadoria e não neste momento, tá? Não vejo muito problema em relação a esses fundos que ele mencionou, na prática são dos maiores, tá? O juro 11 não é tão grande assim, mas é bem conhecido, né? Ele é da gestora Sparta. Você tem o Cadif, que é da Quineia, que é um dos maiores, salvo engano, é 2,7 bilhões de tamanho, é um fundo realmente bem significativo, né? Bem maior do que vários fundos de recebíveis. Eu não vejo muito problema, mas eu optaria de fato por ter um foco maior nos ativos de longo prazo e eu esqueceria essa parte agora, nesse momento de geração de renda, tá? Aí ele mencionou sobre a composição em si, usa o ITIT para ter uma diversificação em imóveis que tende a repor a inflação mais pagar aluguéis. No caso, o racional, né, de inflação mais um rendimento real, seja aluguéis, seja juros, ele é aplicável a praticamente todos os ativos aqui, então sim, faz sentido. De resto, eu fico dividido entre FIINFRAs e FIAGROS, perfeito. Ali, ó, os FIINFRAs me atraem pela isenção do ganho de capital e por ser uma forma de diversificar, perfeito, tá? Os FIAGROS são uma forma de diversificar comprando dívidas de empresas do setor agro, que acredito que seja um grande core do nosso país. Bom, não é porque qualquer setor é um principal do nosso país ou de qualquer outro país que ele tende a ser um bom investimento, tá? Você pode ter perfeitamente setores que são totalmente marginais e desempenham muito bem. Até no Brasil, por exemplo, a parte do fumo desempenhou muito bem com a Souza Cruz até ser retirada de bolsa, e o mesmo é válido para vários outros setores no mundo. Na Europa, por exemplo, o setor financeiro é muito, muito relevante. Mas quando você pega um histórico um pouco mais longo, por exemplo, de bancos europeus, nos últimos 15 anos praticamente eles não foram para lugar nenhum, foram até piores do que o próprio índice europeu de ações, que aqui está em amarelo, né? Então não é porque um setor ele é o principal de determinado país ou região que ele vai desempenhar bem. Aí ele continua, sei que essa parte concentra um pouco na geografia Brasil, sim, com certeza, mas como grande parte desses fundos possui ativos atrelados ao CDI ou ao IPCA, considero quase como se fosse uma espécie de renda fixa. É renda fixa, tá? Não é espécie, a única coisa que não é renda fixa é o ITIT que você tem. E acho que daí temos poucas opções em renda fixa melhores no Brasil. De fato, né? O fato não é porque você atrela o CDI que você está necessariamente protegido, né? O que é o CDI, pessoal? O CDI é basicamente você confiar no Banco Central que ele vai fazer um bom trabalho de entregar para você um juro real, né? Se ele não entregasse um juro real, não faria sentido você manter no CDI, faria sentido você investir em outra coisa. Como aconteceu, por exemplo, ali em 2020, que a Selic foi a 2%, naquela situação você não estava nem um pouco protegido por ter investimentos indexados ao CDI, mas ao IPCA sim, até porque a inflação ela foi para mais de 10%. Então, para prazos mais longos, de médio prazo e longo prazo, não faz muito sentido você indexar o CDI. Mas assim, o racional dele, em relação à questão de diversificação, está correto no meu ponto de vista, tá? Aí eu pergunto, o que você gostaria de me perguntar se estivéssemos em um café? Gostaria de saber como eu posso maximizar o retorno da parte global da carteira e que você me convencesse de que eu poderia ser mais eficiente substituindo todos os fundos de crédito privado por Tesouro IPCA, né, que é o B5P311. Bom, eu não tô aqui para convencer ninguém, tá? Eu estou aqui para apresentar o meu ponto de vista, então não quero convencer você de nada, tá? Então veja, você não vai necessariamente ser mais eficiente substituindo crédito privado por Tesouro IPCA, tá? O Tesouro IPCA ele vai ser muito mais seguro, tanto porque ele tem um devedor muito mais seguro, que é o Tesouro Nacional, ao invés de devedores privados,
como também porque o prazo dele médio de maturação geralmente é menor, ou seja, o prazo dos títulos é menor e, consequentemente, ele é menos volátil. Só para trazer aqui de maneira mais concreta, tá? Quando a gente pega, por exemplo, o CADIF, o BODB, que são de infraestrutura, o KNCA e o SNAG, que são fundos, no caso, Fiagros, né? E a gente compara com o IMA B5, que está aqui em vermelho, né? Que é a média do Tesouro IPCA abaixo de 5 anos, a gente vê que, de fato, eles tiveram um desempenho maior, isso tende a acontecer, mas não necessariamente em todos os períodos, né? Quando a gente pega um período mais longo aqui, nem todos esses fundos começaram no mesmo momento, né? Mas dos dois que começaram antes, que é o KNCA e o CADIF, também eles desempenharam melhor, mas com uma volatilidade bem maior. Ou seja, não é que é mais eficiente, né? É que você vai ter um risco menor, bem mais controlado, muito mais controlado, tá? Logicamente, no longo prazo, você tende, de fato, a ter um retorno maior porque você é isento de imposto de renda e porque você assumiu mais risco, o que é natural, tá? Assim, no meu ponto de vista, vai depender principalmente do seu objetivo, certo? Porque se você quer apenas um capital para tapar os buracos das suas contas mensais, você pode fazer em algo pós-fixado ou mesmo um ativo mais seguro como o B5P211, que ele é bem mais linear. Se você quer, de fato, aumentar o risco, como aconteceu, por exemplo, em momentos de pandemia, eu não recomendo que você utilize esse capital justamente para tapar os buracos das suas contas pessoais. Mas, no geral, acho que você está bem encaminhado e o racional você entendeu. Eu apenas, na parte de investimentos internacionais, iria diversificar um pouco mais na parte de fatores que você já opta e reduzindo um pouco a alocação a criptoativos. Outra carteira aqui, vou chamar ele aqui de Pedrinho, tá? Ele tem 46 anos, ele é pai e ele sustenta mais 3 pessoas. O objetivo é conseguir se aposentar ao máximo aos 60 anos, ou seja, daqui a 14 anos, ou reduzir a jornada de trabalho. O principal receio dele é ficar doente, não poder mais trabalhar, né? E também ele tem o medo do colapso econômico do Brasil. Eu particularmente não tenho esse receio, né? Talvez a gente tenha períodos de estagnação econômica maior, mas a sua qualidade de vida vai depender principalmente do seu trabalho, né? Aí ele menciona, essa carteira é um dinheiro ganho extra, aproximadamente 50 mil reais, que gostaria que rendesse um pouco acima da média com segurança, mas não fosse muito volátil e protegendo do risco do Brasil. Bom, isso não é difícil, né? Praticamente qualquer investimento que você tenha no exterior, mesmo em ações globais neutras, vai ser muito menos arriscado do que é o investimento no Brasil e em ações brasileiras de maneira geral, porque o Brasil é como se fosse uma alocação em emergentes alavancada, né? Então, vamos lá. Gostaria que você mostrasse aquele gráfico de sobreposições, faz sempre com um retângulo, além de comentar se a carteira te agradou ou não e por quê. E daí, quando eu pergunto o que ele me perguntaria se nós estivéssemos em um café, ele menciona, né? Você sempre fala que os impostos de herança no Brasil são baixos, o que é verdade. De fato, de 2 a 8% é relativamente baixo. Mas o que acho do restante da nossa tributação? Também acho que é alto, né? Também acho que é alto, ao contrário dos impostos de herança. Aí ele menciona, acredito que seja extremamente alto e desproporcionais aos serviços que nos são oferecidos. Concordo, mas nunca vi você citar isso quando fala sobre os impostos de tributação. Bom, as pessoas elas querem que eu faça análise de tudo, né? De todo o sistema tributário brasileiro em qualquer comentário. Não é porque eu aleguei, né? E alego até agora que o imposto de herança no Brasil ele é baixo comparado com a média dos outros países no mesmo patamar e obviamente mais ricos do que o Brasil, que os outros impostos são perfeitos. Não são, né? Só que as pessoas querem basicamente que a gente abra todas as exceções em qualquer comentário. Então, obviamente, isso é impossível de ser feito quando a gente produz conteúdo aqui e reclamar, né, que os outros impostos são altos não vai adiantar de nada, né? Então eu simplesmente alego que os impostos de herança no Brasil sim são baixos e obviamente tudo deveria ser melhorado, mas a pessoa ela utilizar isso daí como pressuposto para reclamar do que vai acontecer invariavelmente no Brasil, que é um aumento de carga tributária em praticamente todos os setores, né? Para mim não vai resolver muito, né? Então vamos lá sobre esses ativos que ele menciona aqui. Bom, ele tem basicamente essa carteira aqui, tá? Do que está em ações globais, que é 80% da carteira dele, a gente observa o quê? Que ele tem bem dividido aqui ações americanas grandes, small caps de valor americanas, empresas de países desenvolvidos grandes, large caps, e small caps em países desenvolvidos. Aqui nós temos large caps em países emergentes e small caps em países emergentes, de maneira bem dividida, tá? Então isso aqui eu achei bem razoável, eu gostei. Quando a gente observa só das alocações de ações, ele vai ter aproximadamente 37% da carteira nos Estados Unidos, 37% em outros países desenvolvidos, então ele coloca igual esse peso, o que eu achei até que faz sentido. Geralmente as pessoas optam por dobrar quase a alocação americana em relação ao que está em outros países desenvolvidos. E aqui a parte de países emergentes, que ele tem também ali 25%
também aumenta essa alocação. O que eu poderia mencionar sobre os ativos que ele escolhe, tá? Primeiro, ele selecionou fundos de fatores aqui, né? Então, fator aqui na parte de small caps de valor. Dentro das small caps americanas, filtrou aquelas que tinham lucro e filtrou aquelas de valor e deu maior peso a elas, né? Aqui, ele não fez necessariamente isso, tá? No SCHC, ele é um fundo de ações de países desenvolvidos fora dos Estados Unidos, mas ele é só de small caps. Quando a gente pega essa alocação aqui, ele é muito barato, né? Da Schwab, custa 0,11% ao ano, mas aqui ele não tem nenhum outro filtro, então ele investe em ações gerais sem nenhum filtro de qualidade necessariamente ou nenhum outro filtro de valor. Quando ele vai para os emergentes, ele tem uma abordagem diferente, né? Aqui, ó, veja, aqui ele só utilizou o fator tamanho, na verdade, que ele não utilizou o fator valor ou qualidade. Aqui ele também utilizou o fator tamanho e valor e parcialmente qualidade. E aqui nos mercados emergentes ele seleciona outra estratégia. Aqui é somente valor dentro de large caps, ou seja, ele optou por utilizar fator nos emergentes. O FNDE, o que ele faz? Ele é um fundo de países emergentes que ele dá peso conforme os fundamentos das empresas, ou seja, receita, valor patrimonial também. O que isso aí significa? Geralmente a receita e valor patrimonial das empresas são mais constantes, eles variam menos do que as cotações naturalmente. A consequência disso é que se você tem ali uma determinada receita constante e aí você compra uma empresa de acordo com esse tamanho de receita e tem uma variação no preço da ação, você vai ter uma sobrevalorização em relação ao que deveria corresponder a esta receita e daí o fundo vai lá e vende e volta para o patamar inicial vendendo o que está caro. E se a cotação cai abaixo do que seria o proporcional de acordo com a receita, ele vai lá e compra. Então a receita, eu estou utilizando a receita aqui, mas pode ser qualquer outro indicador de fundamento, ele vai servir como uma âncora para que ele consiga justamente ter essa estratégia de valor, que é vender caro e comprar barato, vender caro e comprar barato, tá? Então isso que essa alocação faz. Lembrando que o FNDE, naturalmente, né, ele vai ter aqui uma alocação bem maior em ativos reais, porque se ele aumenta a alocação no que tem receita grande, no que tem valor patrimonial grande, ele terá uma alocação bem inferior ao que teria ações de tecnologia, etc, 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 tá? Então aqui tem muita alocação a petrolíferas, né, a outras empresas grandes também. E aqui na parte de small caps, em países emergentes, ele só seleciona o fator tamanho, né, fator tamanho também. Ele não utiliza valor nem qualidade aqui. Então veja, não fez muito sentido para mim, né, porque lá nos Estados Unidos ele investiu em tamanho e valor, em países emergentes somente tamanho, em outros desenvolvidos somente tamanho, na parte de small caps. Aqui ele poderia ter optado por ISVL ou AVDV ou qualquer outro fundo nesse sentido, e na parte de emergentes também ele poderia ter optado por essa estratégia de tornar coerente a carteira dele. E na parte de large caps também, aqui no caso é um fundo neutro, né? Aqui também é um fundo neutro, também aqui na parte de outros países desenvolvidos, é um fundo neutro também, só para nós levarmos para cá para você entender melhor. Deixa eu colocar numa mesma cor aqui para você observar, e daí você vê que ele não teve necessariamente a mesma abordagem com todos esses fundos aqui, é neutro, então eu repensaria a estratégia, tá? Mas eu não sei exatamente qual é a predisposição a risco que ele tem, até achei razoável, ele investiu 80% em ações e o resto em renda fixa, mas eu não vejo muito sentido para ele ter a renda fixa dolarizada se ele mora particularmente no Brasil, até porque ele reduz muito a expectativa de retorno, né? A expectativa de retorno dessas alocações é bem menor do que o que ele teria no Brasil, e se ele quer reduzir o risco, também deveria reduzir o risco em relação à sua própria moeda, se isso é um receio dele, tá? Agora, ele investe em 2 fundos de renda fixa no exterior, o SHY, que ele é de high yield, portanto de maior risco em dólar, tá? Maior risco em dólar, e você vê também que ele investe em high yield, também em outros países desenvolvidos. O problema é que eu acho que ele deve ter pensado que ele iria estar diversificando, só que esse fundo aqui da Invesco, que é o PGHY, ele é um fundo que deixa muito claro aqui o quê? Que ele é basicamente um fundo em dólares, né? Um índice composto por títulos denominados em dólares, tá? Ou seja, ele tem a mesma exposição ao dólar, ele não está diversificando em outras moedas como euro, como libra, como iene japonês, embora quando a gente observe o portfólio dele, né, que são as debentures que ele investe, é bem diversificado em termos de setores, em termos de país, até o Brasil aqui tem 12%, tá? Só que quando a gente observa justamente as promessas de pagamento, elas são todas em dólares, então não
adianta muito, mas são aquelas empresas que geralmente as pessoas conhecem, né? Que a Vodafone, por exemplo, que é uma empresa de telecomunicações europeia muito grande, Bombardier, que é uma empresa francesa de aviação muito grande também, né? E várias outras empresas aqui. Então eu particularmente evitaria, de maneira geral, renda fixa no exterior, para o objetivo que ele me demonstrou, e eu, se fosse para diversificar, de fato eu diversificaria em outras moedas e não em dólares. Um exemplo claro que faz isso para o objetivo que ele queria também é de high yield, esse aqui é o DAI Shares, que é de ativos internacionais. No caso, ele vai dar exposição a outras moedas. Então, por exemplo, a libra esterlina, por exemplo, o dólar canadense e outros tipos de moedas também. Quando a gente vai lá na parte de holdings para ver a exposição, aqui por setores, por geografia, a gente observa os países, né, principalmente na Europa, o prazo e a qualidade de crédito de maneira geral. Então, eu particularmente buscaria ser mais coerente na alocação. Se é para ter uma alocação em large cap seria neutra, né? E aí você pode utilizar os ETFs satélites para ter essa alocação mais personalizada. E fazendo o desenho que ele me pediu, na prática a gente não tem quase sobreposição nenhuma aqui. Então, considerando que um fundo global ou o mercado como um todo fosse esta parte preta aqui, ele investe em large caps americanas, que é o IVV, ele investe em SLIV, que são small caps americanas de valor aqui, conforme você vê, o BKIE, que são ações grandes large caps internacionais fora dos Estados Unidos, que é este fundo aqui do Banco de Nova York, né? Quando a gente vai lá na parte de portfólio, a gente vê as empresas conhecidas como Nestlé, Toyota, Shell, por exemplo. Aí também investe em small caps desses países desenvolvidos, que é o SCHC, o FND para large caps de emergentes e o EWX para small caps emergentes. Então praticamente não tem sobreposição, talvez marginal, mas realmente não tem sobreposição. Mas o problema são os fatores que, de fato, no meu ponto de vista, ele não foi coerente em todas as geografias. Certo, pessoal? Então espero que você tenha gostado desse conteúdo aqui. Se você gostou, não deixe de clicar no link e colocar a sua carteira também, e coloca nos comentários o que você achou sobre as carteiras que eu apontei. Se você se interessa por esse conteúdo, não deixe de me seguir lá no Instagram, otavio.paranhos, e também baixar vários outros e-books e materiais que já estão gratuitos aqui embaixo para você baixar também. Se você gostou desse conteúdo, dá um like, se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!